como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. O trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Em campo o trem tá solto, bota o homem pra correr. Torcida fica maluca, é mais um gol do DVD. Olha quem tá passando, olha quem tá passando. A tropa do DVD, a tropa do DVD. Olha quem tá passando. Em campo o trem tá solto, bota o homem pra correr. Torcida fica maluca, é mais um gol do DVD. Olha quem tá passando, olha quem tá passando. Pode jogar bola na área que o gol ele não perde. Esquece, 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 esquece. Que hoje tem gol do Pablo Verrete. Esquece, 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 esquece. Que hoje tem gol do Pablo Verrete. Esquece, esquece. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas ligadinhos aqui no nosso canal. Você está conectado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, um casaca no coração de cada um dos vascaínos que estão conectados, ligadinhos aqui com a gente, de norte a sul, de leste a oeste, do Apoque ao Chuí, nos 4 cantos do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. E você também, que está off Brasil, também se sinta aí muito bem-vindo também aqui no nosso canal, né, galera? É o seguinte, deu o Vascão, né? Ontem deu o Vascão, nosso Vasco venceu a equipe do Marcílio Dias pelo placar de 3-1. Nossa equipe passou de fase, né? A gente acabou garantindo aí a nossa vaga, até mesmo de forma tranquila. Nossa equipe abriu o placar ali aos 10 minutos, o Marcílio Dias empatou logo depois. Parecia-se que o jogo poderia, de certa forma, se complicar, mas não. O Vasco aí acabou confirmando, né, todo o seu favoritismo, saindo ali após o término da primeira etapa, já à frente no placar 2-1. Depois aí na segunda etapa, né, a gente acabou fazendo o terceiro gol e consolidando essa vaga aí para a segunda fase na Copa do Brasil. Então eu já peço para vocês acompanhar o nosso vídeo até o final. A gente vai falar sobre a partida de Marcílio Dias e Vasco da Gama, sobre Vasco e Portuguesa. Vamos falar sobre Dimitri Payet, sobre o atacante André Silva. Vamos falar também sobre Breno Lopes, sobre Emanuel Martinez, que começou a ser ventilado, tá, gente? Ventilado aqui no Vasco. Vamos falar também aí sobre o Pedrinho e também sobre Pablo Gardames. Então acompanhe o nosso vídeo até o final. Eu já peço para você que ainda não se inscreveu, chegou aqui no nosso canal, por algum motivo ainda não é inscrito, aperta o botãozinho escrito inscrever-se, pronto, já está dando uma ajuda enorme aí para o crescimento do nosso canal. Meus amigos e minhas amigas, sem muita delonga, direto e reto, ao que nos interessa é o seguinte, né? O nosso Vasco entrou em campo ontem, 9h30 da noite, lá na cidade de Itajaí, né, no interior de Santa Catarina, para enfrentar a equipe do Marcílio Dias, primeira fase da Copa do Brasil. E é o seguinte, vocês estão acompanhando essa arte na tela, essa foi a escalação a qual a nossa equipe entrou em campo, com o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita e 3 zagueiros, Robert Roas, Medel e Léo. Na lateral esquerda, Lucas Piton. No meio campo, Zé Gabriel, Galdames e Adson. Tá aí no ataque, Rossi e Verrete. Então esse foi o time inicial que a nossa equipe entrou em campo para enfrentar o Marcílio Dias, né, galera? Aí é o seguinte, nosso Vasco aí logo no início da partida, numa escapada ali do Búfalo Rossi pelo lado direito, né? O Rossi avançou na entrada da área, colocou a bola precisa no pé de quem? De El Pirata, Pablo Verrete, que foi para as redes, abriu o placar para o nosso Vascão, 1-0 Vasco, né? Sensacional. Só que aí passaram poucos minutos depois, num leve aí apagão, vamos dizer assim, da nossa defesa, numa bola aérea, o jogador do Marcílio Dias subiu sozinho, cabeceou, empatando a partida. Mas o nosso Vasco se manteve o tempo todo buscando o gol, procurando ali, né, agredir. É óbvio que tinha momentos que o Vasco baixava as linhas, o Marcílio Dias tocava para cá, tocava para lá, mas no mais não teve grandes riscos. O Léo Jardim fez ali 1 ou 2 defesas no segundo tempo, mas na minha opinião passamos tranquilo do Marcílio Dias. Fato é que aos 40 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta, Pablo Verrete escorou de cabeça para o Adson, que colocou para o fundo das redes, colocando novamente o nosso Vasco da Gama à frente no placar, como vocês já estão acompanhando o lance aí, a cobrança de falta, né, do Búfalo Rossi, né, o Verrete escorou para trás e Adson chegou ali fuzilando, né, não pegou em cheio, mas o suficiente para tirar do goleiro, colocando no cantinho. 2-1 para o nosso Vasco. A partida acabou o primeiro tempo pelo placar de 2-1.
Aí já no intervalo, né, para a segunda etapa, Zé Gabriel e Paulo Henrique deixaram a equipe, saíram, né, para a entrada aí dos dois atletas, Juan Esforza e Matheus Carvalho. No decorrer da partida também tivemos outras substituições, por exemplo, Robert Rojas saiu já no fim da segunda etapa para a entrada de João Vitor. Tivemos também aí a substituição do próprio Adson, que saiu para a entrada de Bruno Prachedes, que também entrou bem, diga-se de passagem, e o Rossi saiu para a entrada do David, que entrou bem também. Inclusive o David anotou o seu gol, né? Já falando de gol, pegando o gancho, aos 28 minutos da segunda etapa, em uma jogada ali inicialmente parecia ser despretensiosa, Pablo Galdames fez uma enfiada de bola de craque, né? Uma enfiada de bola digna de camisa 8, de camisa 10, né? Vocês estão acompanhando na tela aí, colocando o David na cara do gol, nosso DVD, e o homem, né? Dessa vez não teve VAR, não teve ninguém para roubar ele, para impedir, colocou para os fundos das redes. 3-1 para o nosso Vasco, belíssima assistência de Pablo Galdames e belo gol também, com muita frieza na frente do goleiro do nosso atacante David, tá, gente? Enquanto vocês estão vendo aí o lance novamente do gol, né? Bem bacana. É o seguinte, gente, Pablo Verratti foi o melhor jogador do Vasco ontem em campo, ele fez um gol e deu uma assistência, tá? Ele fez o primeiro gol com assistência do Búfalo Rossi, depois o Verratti deu assistência pro gol do Adson, inclusive o Rossi também participou, porque ele foi o Rossi quem cobrou a falta. E no gol do David, né, foi o Pablo Galdames que deu a enfiada de bola pro David sair cara a cara fazendo o gol. Então 3 assistências aí, uma de Rossi, uma de Verratti e uma de Galdames. E aí um gol de Verratti, um de Adson e um de David. Nosso Vascão venceu. O único atleta do Vasco que levou cartão amarelo foi o nosso goleiro Léo Jardim, ainda na primeira etapa, por reclamação. E diga-se de passagem que o Daronco ontem, né, não complicou a partida, ainda bem, não complicou a partida. O nosso elenco, gente, já viajou, já chegou ao Rio de Janeiro, é folga hoje, tá? Os nossos jogadores vão tirar folga nessa quarta-feira. E é o seguinte, eu vou colocar alguns vídeos em sequência para vocês aí da torcida do Vasco fazendo uma linda festa ontem lá em Itajaí, dos jogadores do Vasco pós-jogo agradecendo também a torcida, ao David ali que vai estar falando, enfim, vou colocar esses vídeos e já volto pra gente dar continuidade. Chegou o busão, rapaz. Chegou o busão. Já decorou, Pô, não dá pra ficar com... Muito feliz, né? No passado ali eu desperdiçei a chance, mas hoje eu fui feliz em concluir. A vida é assim, a gente erra, a gente acerta. O jogo passado foi um aprendizado e hoje eu fiquei muito feliz desse gol. Show de bola, né, gente? É isso aí, galera. Depois desse jogo só ficou mais uma coisa registrada. Santa Catarina é muito Vasco, assim como o Brasil inteiro é muito Vasco. Nos 4 cantos do nosso país tem muito vascaíno, muito. Portanto que hoje saiu um dado que o Vasco no Campeonato Carioca, jogando fora do Rio de Janeiro, está prestes a quebrar o recorde do Campeonato Brasileiro de 2023. Observem, um Campeonato Carioca, o Vasco jogando em estádios aí para 20, 30 mil torcedores, está a ponto de bater recorde. Se jogasse em estádios maiores, já teria quebrado esse recorde aí
facilmente, né? Porque o nosso Vasco é gigante e a nossa torcida idem. Galera, uma outra situação, o Vasco passou de fase, vai colocar um dinheirão no bolso aí, algo em torno de 3 a 3 milhões e meio de reais, juntando tudo, a renda da partida, 60% da renda da partida de ontem vai ficar pro Vasco, mais a premiação da CBF, enfim. E aí, envolvendo essa situação, galera, o próximo adversário do Vasco vai ser definido hoje, 8 horas da noite, tá? É a partida entre Água Santa, né, do futebol paulistano, futebol de São Paulo, e a Jacuipense, se eu não me engano, acho que é da Bahia. Enfim, fato é que o vencedor desse confronto enfrenta o nosso Vasco da Gama na segunda fase. Essa partida é hoje, 8h30 da noite, então vamos ficar de olho. Água Santa e Jacuipense. Agora, falando em ficar de olho, vamos falar um pouquinho aí da partida que a gente já tá de olho, né? Que é a partida do Campeonato Carioca no próximo domingo, né? Válida aí pela última rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Vasco da Gama e Portuguesa, até o momento mais de 15, na verdade 17 e poucos mil ingressos vendidos, né? Casa cheia, o Vasco vai jogar com casa cheia em São Januário no próximo domingo, 6 da tarde, tá? Na verdade 6h10 da tarde, na nossa colina histórica. É ganhar ou ganhar. Se o Vascão ganhar, a gente tá aí nas semifinais do Campeonato Carioca. Então vamos com tudo, né, família? Pra cima deles, porque aqui é muito Vasco. Gente, agora mudando de assunto, né? O nosso camisa 10, Dimitri Payet, não viajou com a delegação para essa partida lá em Itajaí pela Copa do Brasil. Ele estava apresentando anteontem um quadro viral, um quadro gripal, com suspeita de coronavírus, com suspeita também ali de dengue. Até o momento, graças a Deus, nada disso foi constatado. O fato é que hoje, né, tivemos informações que Dimitri Payet já apresenta melhoras no seu quadro viral, no seu quadro gripal, né? A comissão técnica está muito otimista com uma recuperação rápida de Dimitri Payet. Até o momento, ele ainda é dúvida para essa partida que eu acabei de mencionar, diante a Portuguesa no próximo domingo, jogando em casa, mas a título de informação, o Payet se encontra bem. Vamos aguardar e torcer para quando saírem os exames aí, para que não seja nada mais grave, né? Porque se for algum vírus desse tipo, outros atletas também do nosso elenco poderiam, entre aspas, estarem contaminados. Então vamos torcer para que não seja nada. Quem sabe Payet já pode jogar diante a Portuguesa, né? Mas se não der para ele jogar também contra a Portuguesa, eu tenho certeza que dá para o Vasco ganhar sim. Quem sabe o nosso francês volta mais afiado do que nunca, já na primeira semifinal aí do Campeonato Carioca. Meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, hein? A situação envolvendo o atacante André Silva, brasileiro, que joga lá em Portugal com a camisa do Vitória de Guimarães. Essa situação já virou uma novela. Sinceramente, eu já tô achando uma baita falta de respeito, mas vou trazer informação para vocês aqui. Meus amigos, é o seguinte, Vitória de Guimarães não está querendo liberar o André Silva para o São Paulo, porque o São Paulo quer pagar em várias parcelas e o Vasco teria feito uma proposta melhor. Com isso, o Vitória de Guimarães quer vender o André Silva para o Vasco, mas o André Silva quer jogar no São Paulo. Então, assim, aí saiu uma notícia ontem e hoje o Vasco segue aí no páreo tentando a contratação do atleta, né, gente? Aí eu pergunto para vocês, será que vale a pena a gente ficar insistindo em um jogador que não quer jogar aqui, que quer jogar no São Paulo? Tá louco para ir jogar no São Paulo? Não sei, porque aí às vezes a gente vai lá, gasta dinheiro, faz um investimento nesse atleta para de repente, daqui a pouco, ele fazer igual o Luca Orediano fez. Chegou no Brasil, chegou no Vasco, fez mimimi, fez carinha feia, fez gracinha, até colocar o dinheiro no bolso. Colocou o dinheiro no bolso, deixou o Vasco. Então assim, vamos ficar de olho nessa situação. Eu acho que não tem que ficar insistindo muito. O próprio Alexandre Matos mesmo outro dia encheu a boca para falar que o Vasco quer jogadores para jogarem no Vasco que queiram vestir a nossa camisa, jogadores que tenham identificação. Então se o cara desde o início tá falando que quer jogar no São Paulo, para que vai ficar perdendo tempo? 20, 30 dias com esse jogador? Então sinceramente é complicado, porque se for assim, fica contraditório. Eu vou levantar uma questão aqui, que é, por exemplo, a questão do Deivinho, do Davidson, né? O Davidson, a gente sabe, ele joga no Cuiabá, desde quando ele estava no Palmeiras, ele tá todo ano, toda a janela de transferência, ele faz cavadinha para vir jogar no Vasco. O empresário dele já ofereceu ele pro Vasco e o Vasco nunca quer contratá-lo. E ele quer jogar no Vasco e tem qualidade, fez um bom campeonato brasileiro ano passado e o Vasco não vai atrás dele. Aí tá lá quase um mês enchendo linguiça atrás desse André Silva, o cara não quer vir, até pelo menos a informação que a gente tem, né? Vamos saber depois se é verdade ou não. Mas até o momento a informação que a gente tem, um cara não quer vir jogar no Vasco, o cara quer jogar no São Paulo, ele é de São Paulo e o Vasco fica aí insistindo, né? Na minha opinião, acaba aí dando murro em ponta de faca. Gente, agora dito isso, né, falando aqui, mudando de assunto, deixa eu ver aqui, é muito assunto pra gente falar. Antes da gente falar mais um pouquinho do mercado da bola, é o seguinte, um tete a tete aqui, eu e você.
Já tem cadastro na Estrela Bet? Se tem, continua lá jogando, show, vai fundo. Não tem cadastro aí na Estrela Bet? Deixei um link fixado aqui na descrição do vídeo. Vocês estão vendo aí, o nosso canal tem uma parceria com a Estrela Bet. Você vai entrar lá, vai clicar nesse link que eu deixei fixado, vai aparecer a tela da Estrela Bet. Você vai fazer o seu cadastro ali. Feito isso, você vai fazer o seu primeiro depósito, mas preste atenção antes de fazer o primeiro depósito, tá? Porque se a Estrela Bet estiver oferecendo um link promocional, você tem que copiar o link e colar lá na hora de fazer o seu cadastro. Se não estiver oferecendo nenhum link, faz o seu cadastro e é o seguinte, vai fazer o depósito, tem que ser acima de R$20, tá? Botando de R$20 para cima, a Estrela Bet vai dobrar. Se você colocar de 50 é mais garantido ainda. Colocando aí, a Estrela Bet dobra o seu primeiro depósito aí que você colocar. Se você colocar R$50, vai virar 100. Se você colocar R$100, vai virar 200. Se você colocar R$500, vai virar R$1.000, os seus 500 que você colocou, mais 500 de bônus. Então corre lá, faz o seu cadastro e já começa a ter chance de ganhar com a Estrela Bet. Meus amigos, dito isso, né? Antes da gente falar aí mais um pouquinho do mercado da bola, eu quero dar os parabéns, sabe para quem? Esse camarada aí, Amaralzinho, cara, esse cara é muito carismático, eu me amarro de ver o Amaral nos podcasts aí que tem aí da vida aí, junto com o Vampeta, junto com o Denilson Show, quando ele vai na Band, quando ele vai nos canais todos aí, na Jovem Pan, na ESPN, eu sou fã do Amaralzinho, o cara mais carismático, o cara mais resenha do nosso futebol, eu tenho uma vontade enorme de conhecer ele um dia, papai do céu, há de abençoar, de eu ter a oportunidade de conhecer o Amaral, eu acho ele um cara muito engraçado, né, gente? Fato é que hoje é aniversário do nosso querido Amaral, ex-volante, ex-camisa 5 do nosso Vasco. Ele jogou no Vasco de 1999 a 2000, 71 jogos, né? 71 vezes entrou em campo com a camisa do nosso Vasco, marcou apenas um gol, mas era um jogador muito aguerrido, corria, marcava, tinha qualidade, chegou na seleção brasileira, titular absoluto. Ele só não ganhou mais coisas com o Vasco, ele ganhou uma Taça Guanabara em 2000, só não ganhou mais coisas com o Vasco porque o Vasco, na época, era uma potência, e a Fiorentina da Itália, que também era uma potência, veio aqui no Brasil, botou um dinheiro na mesa e levou ele para jogar no futebol italiano. Senão teria conquistado muito mais coisas com o nosso Vasco, mas eu tenho certeza que ele conquistou o coração de boa parte da torcida do Vasco. Aí quem não viu, procura saber, ver um vídeo do Amaralzinho aí, que ele jogava muito, honrou a camisa do nosso Vasco e é muito gente boa, né? Então, parabéns, Amaral, tudo de bom pra você. Ah, esqueci de falar, né, gente? Tá completando 51 anos, viu? 5.1. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, vamos voltar a falar aqui então do mercado da bola, hein? A situação de Breno Lopes. Após aí o Vasco ter, por exemplo, a recusa de Álvaro Barreal, a recusa de Pedro Henrique, né, dos clubes aos quais tinham, né, os direitos, respectivos direitos desses atletas. O Vasco seguiu no mercado, o Vasco tá tendo aí tá vivendo uma eminente recusa também do André Silva, dessa novela que eu acabei de mencionar para vocês. Então, assim, voltou a ser cogitada a possibilidade do Vasco fazer a contratação do atacante palmeirense Breno Lopes. Como assim, Álvaro Silva? Esquece esse cara, ele não quer vir, não sei o que lá. Muita gente fala isso pra mim, né? Só que a galera tem que entender que eu tenho que trazer a notícia. Se o cara não quer vir, se o cara vem ou não sei. O que é notícia, a gente tem que trazer. É verdade, realmente, o empresário dele é o André Cury, que já colocou vários jogadores no Vasco aí, nesse atual elenco. Dentro dessa situação, se o Vasco não conseguir a contratação do André Silva 777, entre aspas, tá? Essa informação a gente não sabe se é verdade. Quem trouxe essa informação aí foi o estagiário Cruz Maltino, né? O @estagiário Cruz Maltino. Enfim, a 777 estaria disposta a recuar, a dar um passinho para trás aí e repensar a situação na contratação de Breno Lopes. Fato é que o André Cury está tentando convencer a 777 a pagar o valor de 4 milhões de euros, algo aí mais ou menos em torno de 21 milhões de reais. Como assim? 21 milhões? Eita, é dinheiro, hein? Enfim, vamos aguardar, né? Fato é que é um valor muito alto. Se for para comprá-lo em definitivo, não sei. Se for por empréstimo, que loucura é essa, né? Aí vou voltar a falar novamente. Se você vai tentar pegar o Breno Lopes emprestado por 21 milhões de reais, por que você então não coloca 35 milha na mesa e não vai atrás do Giroud? Deixa um cara desse jogando aqui no Vasco aí um ano e meio aí, arrebentando. Não sei, é só uma opinião. De repente não ele, mas outros atletas aí. Se hoje a gente tem Dimitri Payet, as pessoas precisam começar a entender, na minha opinião, acho que até mesmo o próprio Alexandre Matos, precisam começar a entender uma coisa. A partir do momento que o Vasco da Gama trouxe um treinador chamado Ramon Dias, que tem um know-how no futebol mundial, e a partir do momento que o Vasco da Gama trouxe um camisa 10 chamado Dimitri Payet, que tem know-how no futebol mundial também,
é notório que mais nenhum jogador é impossível que chegue no Vasco da Gama hoje. É óbvio que financeiramente falando tem vários jogadores aí que é impossível, que a 777 jamais faria e fará o investimento, a gente sabe disso. Agora, tirando essa questão aí de valores estratosféricos, jogadores que, entre aspas, estão em fim de contrato, ou de repente que já tem seus 34, 35 anos, que não tem tanto mercado assim na Europa, podem pintar aqui no Brasil, mas eu tô falando de grandes jogadores, de estrela, por que não? Então pode sim, gente, pode sim, a gente tem que acreditar nisso. Então eu acho que já passou da hora do próprio Alexandre Matos também acreditar nessa situação e fazer a 777 acreditar que se hoje a gente tem um camisa 10 de qualidade, de classe, né, que veio jogar aqui no Brasil, vestir a camisa do Vasco, que é o Dimitri Payet, por que não? A gente não pode ter um ponta esquerda, um ponta direita, de repente um centroavante do mesmo nível, né? Não custa nada, eu acho que se pensar por aí, pode ser que dê. Enfim, voltando agora ao assunto do mercado da bola, surgiu a informação hoje aí do canal do Nicola. O Nicola anda dando várias bolas fora, né? Mas enfim, segundo aí o Jorge Nicola, né? A situação de Emanuel Martínez, ele estaria no radar do Vasco da Gama, tá, gente? Ele é argentino, é um jogador que pertence ao América Mineiro, foi contratado em 2022, vocês já estão acompanhando alguns lances dele na tela. Ele é argentino, tem 29 anos, 1,69 m de estatura, joga como meio campo e o seu melhor pé é o pé direito. Tem contrato com o América Mineiro até dezembro de 2025, está avaliado pelo Transfer Market por 1,5 milhão de euros, algo em torno de 8 milhões de reais. Com a camisa do América Mineiro, entrou em campo em 66 jogos, marcou 1 gol e anotou 9 assistências. Com, os números totais de sua carreira, né? Entrou em campo 270 jogos, 32 gols e anotou 44 assistências, uma média de 3 jogos e meio para participar de um gol. E são até que números bons, né? Para um jogador que é volante, joga como camisa 5 ali clássico, são ótimos números aí de Emanuel Martínez, meio campista, ele que foi revelado ali na base do River Plate 2 em 2015, jogou também no Chacarita, no futebol argentino, em 2017, depois jogou no Equador, no Deportivo Cuenca em 2018, em 2020 foi jogar com a camisa do Barcelona de Guayaquil, aonde rodou, saiu, depois voltou novamente, e em 2022 pintou aqui no futebol brasileiro para vestir a camisa do América Mineiro, o clube ao qual onde ele se encontra até o atual momento. Só que saiu uma outra notícia hoje, ainda no início da tarde, de que um dirigente do América Mineiro teria negado que o Vasco da Gama teria interesse no meio-campista Emanuel Martínez. Então, até o momento, né, o América Mineiro nega e o Nicola, mais uma vez, né, colocando jogadores no Vasco. Não sei, pode ser que tenha tom de verdade, pode ser que não. Na minha opinião, eu acho o nome de Emanuel Martínez, tá, gente? Muita gente vai ficar bravo comigo, porque é time de Série B, não sei o que lá. Mas olha só, o Emanuel Martínez, na minha opinião, ele é muito melhor do que o Gabriel, por exemplo, do Internacional. Ele é muito melhor do que o Alisson, por exemplo, do Atlético. Alguns jogadores que foram muito ventilados aqui no Vasco. E acredito que ele pode ser até melhor também do que o Duqueiroz, que era do Corinthians, que está no Grêmio agora, mas não sei se tem tons de verdade essa situação, ou se é mesmo aí especulação da mídia aí do jornalista Jorge Nicola, que trouxe essa informação hoje no seu canal. Galera, agora virando a chavinha, vamos falar um pouco do nosso presidente Pedrinho, né? O presidente Pedrinho, que foi até Brasília, juntamente com Edmundo e Felipe, vocês estão acompanhando essa foto na tela, é porque ele foi lá no gabinete do ministro do Esporte, o André Fufuca. É isso mesmo, gente, André Fufuca, né? Muita gente aí brinca, né? André Fofoca, não sei o que, com todo respeito, né, ao ministro do Esporte. Pedrinho visitou o gabinete do nosso ministro aí do Esporte brasileiro, presenteando, né, com as camisas do Vasco da Gama. O Pedrinho também vou te contar, hein? Pedrinho é um show pra dar camisa de presente. Ele dá camisa de presente pra todo mundo. Meu Deus! Eu acho que até os moradores do condomínio onde ele mora, olhou para ele, falou bom dia, ele já pergunta, qual apartamento, meu querido? Por que não? Vou te mandar uma camisa do Vasco. Brincadeiras à parte, né? O Pedrinho dá a camisa do Vasco para todo mundo. Vamos ver o que ele vai fazer. Tem muita gente xingando ele porque ele foi lá em Brasília e com o Edmundo e o Felipe foram junto. Bom, é o seguinte, se ele foi lá em Brasília falar com o ministro do Esporte, sabe para que ele foi? Atrás das certidões, galera, para conseguir patrocínio. Vocês lembram que eu falei outro dia sobre a situação do basquetebol de base, do futsal do Vasco, tudo isso? Hoje o associativo quase não gera receita. Então, o Salgado não deu continuidade à situação dessas certidões para o Vasco conseguir incentivo do governo federal
para patrocinar, para bancar alguns esportes do associativo. O Pedrinho foi lá em Brasília resolver essa situação, foi lá se encontrar com o ministro do esporte. Então é o seguinte, se ele tá vendo os interesses do Vasco, show de bola. E outra coisa, galera, o ministro do esporte, isso pode ajudar, por exemplo, no STJD, isso pode ajudar, por exemplo, no TJD, pode ajudar também, porque é um ministro, bem ou mal é um político, pode ajudar também na situação da reforma de São Januário, aqui do potencial construtivo. Então, assim, vamos com calma. É lógico, ninguém gosta de política, ninguém gosta dessa situação, desse assunto, mas vamos com calma, né? Antes já sair tacando pedra, porque o cara não faz nada, a gente reclama. Ele vai lá em Brasília correr atrás também, tem muita gente já reclamando. Só sei que é o seguinte, Pedrinho, dá a camisa do Vasco pra torcida do Vasco. Começa a sortear todo mês 10 camisas aí pros torcedores aí, pô. Para de dar camisa pra esses figurões aí. Os caras aí, a maior parte deles vai pegar a camisa, vai colocar no guarda-roupa, vai dar de presente pro sobrinho, pro filho do empregado. Enfim. Galera, agora mudando de assunto, tudo brincadeira. Tem gente que leva essas coisas a sério e acaba depois ficando chateado comigo. Brincadeiras à parte, galera, é o seguinte, vamos falar agora um pouquinho sobre uma ótima novidade, né? A gente teve uma ótima novidade, uma grata surpresa, que foi a chegada do meio-campista chileno Pablo Galdames ao nosso elenco, né, gente? Eu vou colocar uma arte na tela, como vocês já podem acompanhar. Desde quando Pablo Galdames estreou com a camisa do nosso Cruz Maltino, ele já anotou os seguintes números: 5 jogos com a camisa do Vasco, 1 gol e 2 assistências. Olha, gente, sensacional, hein? 6 passes decisivos, 87% em passes certos, 86% no acerto em cruzamentos, 6 divididas, 6 dribles certos, 21 bolas recuperadas, e a nota dele pelo aplicativo SofaScore é de 7.26. Então olha que grata surpresa, né? Foi esse volante aí, Pablo Galdames, meio campista na verdade, que inclusive foi, né, indicação da própria 777, né? Então se a gente fica pé da vida com a 777, eles fazem várias loucuras aí, né? A gente sabe que eles não entendem muito bem de futebol. Dessa vez alguém da cúpula da 777 teve um pouquinho de expertise, feeling, né, e sorte, né, porque fizeram, olha, acertaram na mosca, né? O cara tava lá no Genoa, era reserva, era relacionado, tinha jogo que entrava, tinha jogo que não entrava, já tinha perdido espaço no time titular, tava naquele negócio, meio desanimado, há um tempão sem fazer gol, sem dar uma assistência, coisa e tal. Chegou aqui no Vasco, se ambientou com os nossos gringos aqui, com o nosso treinador argentino, com a nossa comissão técnica toda aqui sul-americana, com os jogadores aqui paraguaios, jogador chileno, jogador argentino, né, jogador uruguaio, enfim, eu acho que tudo isso facilitou, né, a amizade com o Gary Medel também, tudo isso acabou englobando e deu certo, né? Ontem, que lindo foi a pintura do Galdames, aquela enfiada de bola que ele colocou para o David fazer o gol. Então, grata surpresa, né, que continue assim nos surpreendendo. Então, meus amigos, de momento que eu tinha para trazer para vocês é isso, eu fico por aqui. Se eu tiver mais informações eu broto para deixar vocês bem informados. Eu estou muito feliz porque o nosso Vascão passou de fase, né, com uma vitória sensacional para dar moral para nossa equipe, para a gente chegar adiante a Portuguesa com os pulmões cheios de ar, para a gente aí conseguir buscar mais uma vitória para então chegarmos às fases finais do Campeonato Carioca, segunda fase da Copa do Brasil e assim sucessivamente. Então valeu, família, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!